Segundo livro de Crônicas, capítulo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas, no capítulo 10. Os filhos de Israel foram tirados do Egito por Moisés. Eles chegaram à terra que Deus tinha prometido a seus pais, Abraão e Jacó, sob a liderança de Josué. Por um período de tempo, a terra foi governada por juízes, mas, num certo momento, eles exigiram que Samuel ungisse ou nomeasse um rei para eles. Como as outras nações ao redor deles tinham reis, eles também quiseram um rei para governar sobre eles. Agora, a intenção de Deus era que a nação fosse única e especial na terra. Eles seriam uma teocracia, um povo governado por Deus. E você pode dizer, qual é a melhor forma de governo humano? Seria uma teocracia, onde o povo fosse governado por Deus. Mas o povo não estava mais feliz com a teocracia. Eles queriam um rei que os liderasse nas batalhas, um rei que fosse um exemplo, que liderasse a nação. Então, eles passaram de uma teocracia para uma monarquia, quando Saul foi ungido o primeiro rei de Israel. A intenção de Deus era que Saul, como rei, fosse tão comprometido com Deus e que governasse de tal maneira sobre o povo que ele seria uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Em outras palavras, ele estaria em sintonia com Deus para receber as diretrizes e instruções de Deus e conduzir a nação nos caminhos de Deus, como se ele fosse um intermediário ou mediador entre Deus e o povo. Entretanto, Saul se encheu de orgulho e rejeitou o mandamento de Deus. E ao rejeitar a Deus, isto é, por não se submeter plena e completamente a Deus, Deus o rejeitou como rei. E a dinastia de Saul ficou só nele. Mas Deus levantou outro rei depois de Saul, Davi. Deus o tirou do curral, de trás das ovelhas, e o colocou no trono sobre o povo de Deus. E Davi foi um homem segundo o coração do próprio Deus. Embora ele estivesse longe de ser perfeito, embora ele tenha cometido pecados terríveis, basicamente porque no seu coração ele buscava Deus e procurava fazer a vontade de Deus, Deus chamou Davi de um homem segundo o seu próprio coração, e Deus lhe prometeu que dele viria um líder que reinaria para sempre, o reino eterno. Na verdade, o Messias viria de Davi. E enquanto os filhos de Davi seguissem o Senhor, jamais deixaria de haver um dos filhos de Davi sobre o trono. Agora, essa aliança que Deus fez com Davi era uma aliança condicional. Ela estava condicionada a que os filhos de Davi seguissem o Senhor. Enquanto eles o fizessem, jamais deixaria de haver um descendente de Davi no trono. Mas os descendentes dele não conseguiram cumprir a aliança com Deus, e depois de Zedequias não houve mais reis. Agora, existe uma história surreal de que Jeremias teria fugido para o Egito com um dos príncipes e mais tarde teria ido à Inglaterra e estabelecido a sociedade dos druidas. Que desse descendente de Davi veio a rainha Elizabeth e que eles seriam descendentes diretos de Davi. E que a monarquia está na Inglaterra e que a Inglaterra é parte de Israel e que eles têm uma espécie de sistema religioso britânico-israelita, que as raças anglo-saxãs se originam de Israel e eles interpretam as profecias bíblicas relacionadas a Israel como tendo sido cumpridas nos Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Inglaterra e assim por diante. Mas é uma história surreal e não há nada verdadeiro nela. Então, sob o comando de Davi, o reino foi abençoado. Como Davi buscou o Senhor abençoou Davi e o reino sob o comando de Davi. E Davi quis edificar um templo, uma casa para a Arca da Aliança, porque Davi morava num lindo palácio e a Arca da Aliança estava numa tenda. Mas Deus não quis que Davi construísse o templo, porque ele foi um homem de guerra e tinha derramado muito sangue. Mas ele disse, eu lhe darei um filho que irá se assentar no trono e ele vai edificar a casa. E então Davi preparou
todo o material. Ele reuniu o ouro, a prata, o ferro, o cobre, a madeira e as pedras lavradas. Depois, ele também desenhou as plantas. E então ele abdicou o trono em favor do seu filho Salomão e deu a ele os planos, as plantas, e o encorajou a ir em frente e a construir uma casa para Deus. E então Salomão começou a construir o templo e levou 7 anos. E está aqui no primeiro capítulo de 2 Crônicas, e cerca de 150.000 homens trabalharam nas obras. Eles construíram um templo de Jerusalém. Foram gastos milhões de dólares. Estima-se que hoje, para refazer o templo que Salomão edificou, seria necessário investir bilhões de dólares. E foi um dia glorioso. O templo ficou pronto. Chegou o dia da dedicação. A glória do Senhor encheu o templo quando a nuvem da glória de Deus desceu sobre ele. E Salomão estava sobre uma pequena plataforma de cobre que ele tinha feito no pátio externo. E ele se dirigiu ao povo e falou sobre a fidelidade de Deus. Depois ele se ajoelhou e orou, reconhecendo que os céus não podem conter Deus. Nós não edificamos esta casa, Deus, para que o Senhor more nela. Nós só construímos um lugar para podermos oferecer sacrifícios. Que os seus olhos estejam sempre sobre este lugar. Que os seus ouvidos estejam sempre atentos às orações que forem oferecidas ao Senhor neste lugar. E depois ele pôde prever a tragédia que seria o povo abandonando Deus e o resultado que isso teria sobre a vida da nação. Os desastres que sobreviriam a eles como nação. Desastres naturais como praga, condições meteorológicas adversas como secas ou serem entregues nas mãos dos seus inimigos. Eles seriam derrotados e teriam seus homens levados como reféns. Ele apresentou diversas condições que poderiam resultar do pecado do povo, dizendo sempre: E, Senhor, se eles se voltarem para este lugar e clamarem a Ti, ouve do Teu santo lugar nos céus e responde às suas orações e liberta-os. E Deus respondeu a Salomão: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Lemos isso em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E depois houve um grande sacrifício. Milhares de animais foram sacrificados no dia da dedicação. E naquela grande celebração, a nação teve consciência de que Deus estava no coração e no centro da vida nacional. Como é lindo quando Deus se torna o centro da vida da nação. Mas isso não durou muito. Na verdade, o próprio Salomão, antes de morrer, começou a adorar outros deuses. Ele desobedeceu à voz de Deus. Ele desobedeceu à lei de Deus. A lei dizia: quando você tiver estabelecido reis, ele não multiplicará para si cavalos, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Isto está escrito em Deuteronômio 17, versículos 16 e 17. Deus conhece a natureza humana melhor do que qualquer um de nós. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Muitas vezes, Deus nos adverte sobre alguma coisa e nós dizemos: tudo bem, Deus, que legal, eu agradeço, sabe, pelo aviso, mas eu não preciso dele não. Eu dou conta, Senhor, está tudo sob controle, não se preocupe comigo. Como Pedro, quando Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. E Pedro falou: Senhor, tudo bem, eles podem se escandalizar, mas eu jamais irei me escandalizar, Senhor. Eu não. E o Senhor disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, mesmo que queiram me matar, eu não negarei o Senhor. Mas Jesus o conhecia melhor do que ele mesmo. E é sempre assim. Muitas vezes nós pensamos: bem, esse versículo aqui não se aplica a mim. Eu sou um caso especial. Eu posso fazer isto sem consequências. Eu vejo porque Deus diria isso para outras pessoas.
mas eu sou especial e posso dar conta sozinho. Por isso, eu não preciso obedecer esta determinação. E Deus disse: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Salomão multiplicou mulheres para si, umas 700 delas, mais 300 concubinas. E o que aconteceu? As suas mulheres desviaram o seu coração do Senhor. E então, no final do reinado de Salomão, ocorreu o começo da deterioração. E isto aconteceu logo após o apogeu, o auge do reino. O reino chegou a essa grande posição de força e riqueza por meio de Davi. Depois, pela sabedoria de Salomão, nos primeiros anos, alcançou um lugar de grande glória e promessa. Mas que não durou muito, logo teve início a sua queda. Esta noite, nós vamos ver que, após a morte de Salomão, no capítulo 10, seu filho Roboão começou a reinar em Jerusalém, e ele reinou por 17 anos. E naqueles 17 anos, o reino deixou seu glorioso status e se deteriorou, e se tornou uma nação inferior, com poder inferior. A queda é muito rápida, e uma vez que ela começa, é difícil reverter. E é isso o que me preocupa tanto sobre o nosso país hoje. Uma vez que você começa a descida é muito rápida e é muito difícil colocar os freios e parar. E parece que o nosso país, no momento, está mergulhando numa descida para um status inferior muito rapidamente. E eu realmente não sei se isso pode ser revertido ou impedido. Outrora poderosa, outrora gloriosa, uma nação que se destacou no mundo como nação cristã, mas que tem se tornado muito corrompida e muito obscena e que tem procurado eliminar Deus na sua vida nacional. Eu estou horrorizado com as decisões da Suprema Corte e dos tribunais locais sobre os assuntos relacionados à liberdade de culto e separação da Igreja e Estado. Isso só funciona de um lado, não funciona em ambos os lados. E eu posso estar me comprometendo aqui por dizer essas coisas, porque teve início um novo sistema. Se você falar contra ele, não vai demorar para você ser perseguido. Mas o reino decaiu rapidamente sob a liderança de Roboão. Na verdade, o reino foi dividido logo no começo do seu reino. Quando Roboão foi ungido rei, as tribos do norte de Israel foram até ele e disseram: durante o reinado do seu pai, os impostos aumentaram tantas vezes que a carga tributária que temos hoje é maior do que nós podemos dar conta. E Roboão disse: deem-me 3 dias e eu lhes darei uma resposta sobre este assunto. Eles disseram: corte impostos, nós precisamos de um corte nos impostos. Ele disse: preciso de 3 dias para lhes dar uma resposta. E foi consultar os seus conselheiros, os anciãos que aconselharam o seu pai Salomão. E eles disseram: sabe, eles pleiteiam uma causa justa. Nós precisamos aliviar a carga tributária. Seria sábio cortar impostos. Depois, Roboão consultou os conselheiros mais jovens que ele levou para reinar com ele. E os jovens disseram: veja bem, se você cortar impostos, isto será apenas o começo das queixas. Na próxima semana, eles vão voltar com outra coisa, e depois com outra coisa, e depois com outra. E você não vai conseguir dar conta. Os mais velhos disseram: veja, se você não baixar os impostos, eles não vão servi-lo. Eles vão se rebelar contra você. Mas Roboão deu ouvidos aos seus conselheiros mais jovens e abandonou o conselho dos mais velhos. E quando o povo voltou 3 dias depois para saber a resposta, ele disse: ei, vocês acham que o meu pai era duro? Vocês ainda não viram nada. Ele os castigou com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões, e o meu dedo mínimo é mais grosso que a coxa do meu pai. E assim Roboão os ameaçou, e eles disseram: cada um a sua tenda, ó Israel, o que nós temos a ver com Davi? E assim as 10 tribos se rebelaram contra Roboão. Eles tomaram Jeroboão e disseram: nós queremos que você reine sobre nós. E dessa forma, Jeroboão tornou-se rei sobre as 10 tribos do norte. Roboão ficou com a tribo de Benjamim,
a tribo de Judá, mais a tribo de Levi, porque no norte, no reino que agora era Israel, Jeroboão estabeleceu o culto ao bezerro de ouro e começou a nomear qualquer um como sacerdote. E assim teve início uma completa confusão religiosa no reino do norte, e os levitas e todos os demais que realmente amavam o Senhor deixaram o reino do norte. Eles desceram e juraram fidelidade, fizeram aliança com Roboão, no reino de Judá. Roboão enviou um coletor de impostos para as 10 tribos do norte, mas elas o mataram. Então Roboão reuniu o seu exército e estava marchando na direção do reino do norte, quando o profeta do Senhor o advertiu que não lutasse contra o reino do norte. E então eles voltaram e estabeleceram o reinado sob a liderança de Roboão. Mas não demorou muito e ele se desviou de Deus. Após voltar para Jerusalém, ele fortificou o reino e voltou o seu coração contra Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. O que o rei fizer, a nação fará. Depois que ele abandonou o Senhor, ele os levou para longe de Deus. E do Egito veio um faraó chamado Sisaque, que começou a invadir a terra de Judá e tomar cidades. Na verdade, os líbios e os etíopes foram com ele, armados de um poderoso exército, e foram a Jerusalém e começaram a sitiar a cidade. Versículos 5 e 6. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Então, quando Sisaque subia em direção a Jerusalém, o profeta de Deus disse: Ei, você que trouxe isso sobre você mesmo. Você abandonou o Senhor. Agora o Senhor abandonou você. E é interessante porque eles reconheceram que Deus é justo e se humilharam. Versículos 7 e 8. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então ele partiu contra Sisaque. Sisaque subiu contra Jerusalém, e depois ele meio que o comprou. Eles tomaram todo o ouro que estava no templo, os escudos de ouro e todas as coisas que Salomão tinha colocado lá, e levaram tudo para Sisaque, o rei do Egito. Eles, mais ou menos, o compraram. Ele saqueou a cidade de Jerusalém de todo o seu ouro e voltou ao Egito. Agora, arqueólogos descobriram no Egito, em 1939, um registro dessa invasão contra Israel ou Judá. O relato arqueológico que foi descoberto declara que eles tomaram 169 cidades de Judá. Descobriram também o sarcófago no qual Sisaque foi sepultado, e ele estava revestido de prata. Na verdade, era um sarcófago de prata, revestido de ouro. E de ouro puro, provavelmente o mesmo ouro que ele tomou do templo de Jerusalém, que Salomão tinha construído. Então, esta é uma interessante confirmação, obtida por uma revista especializada. Então, é uma confirmação sobre o que a palavra de Deus declara que realmente aconteceu. A morte de Roboão está registrada na parte final do capítulo. O versículo 14 dá uma espécie de obituário, um tanto triste por sinal. Versículo 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Após a sua morte, o seu filho, Abias, começou a reinar sobre Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 2. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia,
filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Agora vocês lembram, Jeroboão era o rei das tribos do norte. Versículo 3 ao 12. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos, e pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi? Visto que sois uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses? Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém, vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. E aqui, na verdade, ele estava fazendo um discurso, dando uma advertência e mais ou menos repetindo este período da história sobre a aliança que Deus fez com Davi, de que jamais deixaria de haver um descendente seu no trono, e que eles estavam se rebelando contra a palavra do Senhor ao estabelecer Jeroboão como rei, que eles fizeram bezerros de ouro, que eles estavam adorando os bezerros e tinham abandonado o culto a Deus. Eles estabeleceram um sistema sacerdotal por meio de uma espécie de simônia. O cargo de sacerdote poderia ser comprado. Homens vis passaram a se tornar líderes religiosos, mas ele disse: nós ainda adoramos a Jeová, o Senhor. Nós ainda temos cultos no templo. Os sacerdotes, filhos de Arão, segundo a ordem levítica, ainda oferecem sacrifícios de manhã e de tarde a Deus. E vocês estão se rebelando e lutando contra o Senhor. Mas Deus é o nosso capitão. Ele está do nosso lado. Agora, enquanto ele estava fazendo seu discurso, Jeroboão ordenou que metade das suas tropas os cercasse numa emboscada. Afinal de contas, eles estão em maior número, são 2 deles para 1. Jeroboão tem 800.000 homens valentes consigo, e somente 400.000 dentre os homens de Judá tinham ido contra ele. Por isso, ele mandou que metade das tropas o cercassem por trás. Então, quando o rei terminou seu discurso, ele de repente descobre que o inimigo não está apenas diante dele, mas atrás também. Eles foram cercados pelo inimigo. Versículo 15 ao 17. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos.
Então, nessa época, Israel esteve sob o poder de Judá. Versículo 19 ao 21. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe a Betel, com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana, com os lugares da sua jurisdição, e a Efron, com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas.